cançãonovaplay.com. Assine já! Bom dia! Que bom que nós estamos juntos nesta manhã onde Deus nos dá a oportunidade de nos encontrar com Ele em cada instante, neste dia e tudo que iremos fazer. Por isso vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Assim, na certeza que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz para em tudo que iremos fazer hoje, realizar o querer e a vontade de Deus, nós já começamos o dia mais tranquilos, não é mesmo? E eu já quero partilhar com você sobre o tema que nós iremos falar hoje no nosso programa Manhã Viva. O assunto hoje é um assunto que às vezes tem gente que fala assim, não vamos falar sobre ele, deixa ele quietinho e sobre isso não se discute. Você já ouviu falar? Nós vamos falar sobre fé e política, é isso mesmo. E para nos ajudar a abordar aí, para bem viver esse tempo que se aproxima das eleições, quem está conosco é o Dom Otacílio Ferreira, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Sua bênção, bem-vindo. Deus te abençoe, Gabi, mais uma vez aqui com você. Eu quero pedir a Deus que aqueles que nos acompanham sejam enriquecidos também com esse programa, nesse dia tão importante para nós. É uma alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa. Também conosco o Frederico Rick, que é sociólogo e do Vicariato Episcopal para Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte. Bem-vindo também ao nosso programa. Obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui. Que seja uma conversa gostosa, não é? Com certeza. E assim você vem para cá, fica aqui com a gente para esse diálogo, para essa partilha, dizendo como você tem se preparado para escolher os seus candidatos. Como você tem se preparado para escolher os candidatos? A gente sabe que a eleição está próxima, no dia 7 de outubro, nós iremos escolher o presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Então, como você tem se preparado para ter esse ato e esse voto aí consciente? Você partilha com a gente, tá bom? Através do @Manhã Viva. E já para conduzir o nosso programa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil criou uma cartilha para orientar os cristãos para a eleição de 2018. Então vamos acompanhar juntos. A Igreja do Paraná, a pedido da CNBB, lançou uma cartilha que visa orientar os cristãos sobre a importância do voto. Inicialmente, ela coloca a palavra do Papa Francisco, que diz que necessitamos de ter bons políticos. Em seguida, apresenta as preocupações com a corrupção e a crise ética. Traz o posicionamento da Igreja sobre as eleições e explica as alterações na lei eleitoral. A CNBB sempre se preocupou muito no tempo das eleições em ajudar os fiéis a escolherem bem os seus representantes, seja do Executivo, seja do Legislativo, seja a nível municipal, estadual que federal. São orientações, esclarecimentos, para que o cristão, ao votar, ele saiba o porquê está votando. Na última eleição, o número de votos nulos e branco chegou a quase 30%. E a tendência é que esse número seja ainda maior nas eleições deste ano. Por isso, a cartilha alerta que votos nulos e brancos não anulam as eleições. Caso o eleitor queira protestar contra os corruptos, o importante é votar num bom candidato e acompanhar o seu mandato. Existe uma tendência hoje nessas eleições de não querer votar
dado as dificuldades que nós temos na escolha dos candidatos, nas propostas e assim por diante. Mas nós temos que votar, nós temos que escolher, mas escolher bem. E esta cartilha quer ajudar a escolher bem. Dom Leonardo ainda ressalta que a cartilha chama a atenção a responsabilidade do voto para não se vender e o cuidado que os eleitores precisam ter com as fake news, ou seja, notícias falsas nas eleições. Isso tudo não ajuda a democracia, isso tudo não ajuda na participação das pessoas no momento de decidirem quem votar. Nós queremos nos pautar pela verdade. Pela verdade, isto é, pela veracidade da notícia, pela veracidade dos dados. A cartilha é destinada a eleitores, candidatos, grupos e comunidades. Para adquirir, é só ligar no DDD 41 3224 7512 ou acessar o site www.cnbbs2.org.br. Tá aí, olha, interessante, já estou com a minha aqui em mãos. Interessante a gente perceber também que aqui nesse texto ele fala sobre a importância de estar atento aí à compra de votos, às falsas notícias. Então, aquele candidato que você escolher, é bom que você vá atrás e queira saber o que é de fato verdade, não ficar só com uma fonte. Isso é importante também, não é? É fundamental esse tema, mais uma vez, vamos retomando. A cartilha, é bom se dizer que ela é para todo o Brasil. Então, eu creio que as dioceses, cada uma a seu modo, está divulgando a cartilha. A Arquidiocese de Belo Horizonte, da qual eu sou bispo auxiliar, ela divulgou 10 mil exemplares. 10 mil exemplares pelas comunidades. 10 mil, então tem aí, quem quiser pode... E ela ajuda bastante, né? Oferecendo princípios, orientações para a escolha do candidato, para fazer uma boa votação, uma boa escolha lá no dia da urna. E a gente ouve muito também que a gente precisa votar consciente. Mas o que é esse votar consciente? O que seria isso? Essa palavrinha, acho que tem muita coisa por trás dela. É porque a gente acompanha tanto, né? Toda hora, vote consciente, vote. E aí? Consciente do quê, né? Eu acho que uma dica você já deu, que é essa importância da gente pesquisar sobre o histórico dos parlamentares. Nessas eleições, Gabi, a gente tem um índice recorde de candidatos à reeleição. Então, muitos dos que estão concorrendo já são atualmente ou deputado estadual, ou deputado federal, ou senadores, ou mesmo postos do executivo. Já exerce aí um mandato. Então, eu acho que, primeiro ponto sobre o consciente, importante a gente saber o que eles fizeram enquanto parlamentares. Quais projetos votaram a favor ou contra? Você é a favor do desarmamento? Então, deixa eu ver lá se esse voto foi a favor ou contra. Você é a favor de que se congele os investimentos em saúde e educação por 20 anos, que foi uma das medidas controversas, né, que a gente teve há 2 anos atrás, bastante polêmica. Boa parte desses candidatos aí votaram ou a favor ou contra. Vale a pena pesquisar. Você é a favor dessa reforma trabalhista que foi aprovada, que retirou uma série de direitos, flexibilizou a legislação? Deixa eu lá pesquisar, deixa eu ver se esse aqui que eu estou querendo votar, votou a favor ou contra. Então, acho que isso é uma questão consciente. Um outro ponto que eu chamaria a atenção sobre o que está por trás do consciente, e acho importante da gente refletir, é sobre concepção de sociedade mesmo, visão de mundo, né? Sobretudo para nós que somos cristãos, que pensamos num mundo mais justo, mais solidário, né? Baseado na fraternidade, na justiça social, a gente tem diferentes propostas de visão de sociedade. O Papa Francisco, o Dom Tacílio vai me ajudar, vai lembrar, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, né? Alegria do Evangelho, ele fala de 3 visões de Estado. Ele fala que existem políticos que defendem um Estado social. O que é um Estado social? Um Estado que intervém para resolver problemas da sociedade, desigualdade social, miséria, falta de acesso à saúde, à educação. Ou seja, é um Estado que atua, que planeja, ele indutor da economia, né? Então, é um Estado que visa interferir nos problemas. Esse é o Estado social. Aí o Papa Francisco vai dizer, existe um outro tipo de políticos que defendem um outro tipo de Estado, que seria o Estado liberal. O que é o Estado liberal? É a ideia de que vai desenvolver, vai crescer e isso por si só vai gerar benefício para todo mundo. Então é um Estado que interfere menos,
induz menos na economia, tem menos políticas públicas, é um Estado mais enxuto, esse é o Estado liberal. E, por fim, o Papa Francisco vai nos dizer, ainda tem um terceiro tipo de político, um terceiro grupo, que vai defender um Estado penal. Então, é o Estado que diz o seguinte, ó, tem que andar na linha, andou fora da linha, manda matar, ou qualquer coisa do tipo, né? Corrige e tal. Um Estado mais policialesco, militarizado. A gente teria, pelo menos, candidatos, que a gente precisa estar consciente. Qual é o Estado que eu defendo? E é interessante o que a gente está falando, até de pesquisar, né? De ir mais a fundo. Porque é esse Estado que, de fato, ele defende e entender aí a linha de cada candidato. Então, é interessante, nesse tempo, já que a gente fala tanto que quer a mudança no nosso país, nesse tempo de você ir a fundo. Então, diante dessas propostas e até mesmo do que o Papa nos diz, o que eu posso investigar? Hoje a gente tem tanta coisa, tantos meios de investigar, né? Então, qual as formas, esses estados que eu posso, é a forma que eu gostaria de viver. E aí, atrás dos candidatos que têm essas propostas, seria isso. Exatamente. E não é muito difícil hoje em dia, como você mencionou, de através das redes sociais, da internet hoje, a gente perceber quais propostas cada qual defende. Se a gente pegar mesmo pelas votações do Congresso Nacional, a gente vai ver que há um grupo de partidos políticos que estão mais defendendo determinadas propostas, determinados tipos de propostas que estão mais alinhadas com o Estado social. Tem outros que são mais claramente defensores de propostas mais liberais ou até neoliberais. Eu creio que vai corroborar nessa reflexão que o Fred está trazendo para nós. Caminhamos junto no nosso trabalho social, por isso eu indiquei a presença dele, que tenho certeza que vai nos enriquecer muito. E eu trago uma definição de política do bem-aventurado Papa Paulo VI, que ajuda muito nesse processo do voto consciente. E esse programa é uma construção, nós vamos chegando nessas respostas, construindo essa resposta. Essa definição, para mim, é básica, é fundamental para definir a política, que muita gente torce o nariz. E nós não podemos ter essa atitude. A política nos envolve e nós somos envolvidos por ela 24 horas. Paulo VI, quando completou 80 anos da Rerum Novarum, que é uma encíclica fundamental para a doutrina social da Igreja, disse assim, ao celebrar o 80º aniversário, né, da Rerum Novarum: a política é uma maneira exigente, se bem que não seja a única, de viver o compromisso cristão ao serviço dos outros. Então o Papa também repete, e muitos atribuem ao Papa essa frase, a política como uma forma sublime de caridade. E aqui eu aprofundo mais com a palavra do Papa Paulo VI. Então o serviço é uma expressão exigente da caridade. Não única, porque existem 1000 formas do exercício da caridade. E esse compromisso cristão, o compromisso efetivo com a vida, com a sacralidade da vida. E ao serviço dos outros, não a serviço de si mesmo, de si próprio. Então, para mim, uma das questões fundamentais nesse processo de escolha de um voto consciente é olhar para o candidato. É exercício da caridade? É promoção do bem comum ou promoção de si mesmo, enriquecimento pessoal? Que a história de muitos candidatos revela um enriquecimento absurdo, assustador. Então, significa que a política não foi exercida na sua vocação genuína. Eu gosto de dizer que política é coisa boa, agora politicagem é coisa ruim. Política com P maiúsculo, nós precisamos. E é ela que nós queremos ressuscitar, sobretudo neste processo eleitoral, que não se esgota na urna. Esse é o grande problema. Tem gente que bota um ponto final no dia da eleição. Acabou ali no dia da eleição. Muito pelo contrário. Onde vai começar, né? Eleição tem o antes, tem o durante e depois. Então eu voltei um pouco à definição de política, porque clareia muito. A partir desse conceito, aí como é que eu vou pensar um Estado, né, com preocupação social, ou um Estado liberal que deixa as próprias coisas se ajeitarem, né, ou um Estado forte, de mão forte. Então, E interessante, diante do que o senhor traz para nós, da gente também entender o papel da igreja na orientação desse voto consciente, né? É entender aí, como o senhor mesmo disse,
o que é genuíno na política. Porque a gente é criado assim, ou ama ou nem toca no assunto, né? Então, quando o Senhor traz para nós essa palavra que é um serviço da caridade, Repete, por favor. A política é uma maneira exigente, se bem que não seja a única, né, de viver o compromisso cristão ao serviço dos outros. Sobretudo, esses outros seriam os empobrecidos. Então, a política ela tem que estar voltada para os últimos, porque na medida que você cuida dos últimos, você vai construir uma sociedade mais fraterna, mais justa. Então, não dá para fugir disso. Para mim, um dos critérios para a escolha de um candidato que eu vou exercitar como cidadão é, de fato, o exercício da caridade ou é a promoção do próprio candidato? Já é aí, você que estava na dúvida, já dá para começar nesse trabalho aí de voto consciente a pensar, né? Está a serviço dos outros ou a serviço de si próprio? Aí você já começa a eliminar ou a colocar na sua lista aí para exercer bem a sua cidadania no dia 7 de outubro. E também é um assunto, como a gente está falando, que tem muita gente que tem medo de falar. Por que a gente não trata desse assunto nas escolas? Nas escolas eu não tenho esse campo de atuação, talvez o Fred possa colaborar. Mas eu como padre, antes como padre, hoje como bispo, eu incentivo muito os encontros de formação, sobretudo a partir da doutrina social da igreja. E nossa arquidiocese tem uma experiência bonita de formação que o Fred pode colaborar. São os cursos de igreja e sociedade. Os cursos de igreja e sociedade. De repente, eu digo assim, nas escolas, mas de uma forma assim, de se entender um pouco mais cedo, né? Sim. Porque às vezes a pessoa só vai se deparar quando completa ali a idade de eleger, Gabi, de votar. Sua pergunta é muito boa, sabe por quê? A gente fica achando que as pessoas deveriam passar a gostar da política assim, do nada. E não é verdade. A política também é algo que a gente precisa aprender. É uma cultura que precisa se desenvolver. Ela não vai se dar naturalmente. Então, o currículo escolar deveria, sim, exercitar mais esse estímulo à participação, ao entendimento da política e ver com bons olhos a política, sabe? Sem partidarismo, mas tratando a política. Com P maiúsculo, no sentido do bem comum, até na nossa concepção cristã, nessa ideia da construção do reino de Deus. O nosso reino não é só para nós, a nossa família, a nossa comunidade, é para todos. Né? Que legal, gente. Nós vamos fazer assim, a gente vai para o intervalo e você vem para cá conversar com a gente através do @Manhã Viva, tá? Como você tem se preparado para a escolha dos seus candidatos. Combinado? A gente volta já já. Amado irmão, amada irmã, como nos diz São Bonifácio, bispo e mártir, não sejamos cães mudos, não sejamos sentinelas caladas, não sejamos mercenários que fogem dos lobos, mas pastores solícitos, vigilantes sobre o rebanho de Cristo. Enquanto Deus nos der forças, preguemos toda a doutrina do Senhor, ao grande e ao pequeno, ao rico e ao pobre, e a todas as classes e idades, oportuna e inoportunamente. Nós, os bispos das arquidioceses e dioceses de Minas Gerais e do Espírito Santo, reunidos na Assembleia do Conselho Regional de Pastoral, junto ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, agradecemos a Deus e alegramo-nos com a presença fecunda, criativa, missionária dos presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, cristãos leigos e leigas em nossas comunidades. Rezamos pela nossa amada pátria e olhamos com esperança este momento eleitoral. Estamos de volta, que bom que você está com a gente e eu já quero agradecer você que é sócio evangelizador, que faz a Canção Nova acontecer e promove que assuntos como o que nós estamos tratando hoje sejam levados e partilhados através do programa como Manhã Viva, mas tantos outros programas da nossa grade de programação aí da Canção Nova, que você acompanha os momentos de oração, de partilha. Então, que bom que você acredita nessa obra de Deus
conosco, você acredita, e com isso nós vamos evangelizando já há mais de 40 anos juntinhos. Obrigada, viu? Eu quero trazer aqui hoje para você o boleto, isso mesmo, o seu boleto que você recebe aí na sua casa. Você pode fazer a sua doação no valor que você pode, né, no dia que você pode, e é importante só que você confira aí diante do atendente se os seus dados estão certos, se o valor é esse mesmo que você quer colaborar, e assim a gente vai, a gente fala muito, né, que a moedinha, de moedinha em moedinha a gente vai fazendo essa obra de Deus acontecer, com a sua doação, com o seu carinho, com a sua oração, essa obra de Deus, ela vai acontecendo. Então fica a dica aí para você pegar o seu boleto e fazer a sua doação já no valor que você pode, para juntos chegarmos ao 100% na evangelização neste mês. Combinado? Então fica a dica, essa é a nossa dica de hoje. Também eu quero, só para você que ligou a TV agora, para você saber que nós estamos falando sobre fé e política. É isso mesmo, é esse o assunto que nós estamos abordando hoje. E você pode participar com a gente através das redes sociais, @manhãviva, no Instagram, no Facebook, e dizer aí como você tem se preparado para escolher os seus candidatos, certo? No bloco anterior, a gente fez uma perguntinha aqui, por que a gente não trabalha esse assunto antes, né? Deixa só para o momento que a gente completa a idade aí e já tem que exercer nosso papel de cidadão, e às vezes a gente não tem esse conhecimento. Então, só para... o Dom Tacílio também quer explanar um pouquinho para nós sobre esse assunto, né? Perfeito. Eu creio que essa discussão não pode se dar só no período eleitoral. Então, eu creio que na família precisaria também os pais, os educadores em casa, abrir essa discussão. Qual é o papel? Aí está falando eleição para presidente, temos que tomar cuidado. É presidente, é senador, é o deputado federal e estadual, governador. Qual é o papel de cada um? Isso deveria ser trabalhado nas escolas. Eu vivi um tempo em que tinha Educação Moral e Cívica, o SPB, EPB. Então, eu creio que até nas escolas, os professores criarem espaços de aprofundamento sobre o papel de cada um, a importância da política, a importância do ser cidadão, né, interagir na sociedade que a gente vive. Então, eu voltei um pouquinho na família. Eu creio que é papel dos pais, educadores, primeiro, seus filhos, ajudarem a formar um cidadão, não só como a educação na fé, que é fundamental, imprescindível, mas também a educação para a cidadania. É aí que vem nós exercemos uma certa suplência com esses cursos que nós oferecemos nas comunidades. E aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte temos o privilégio de oferecer essa possibilidade. Mas eu sei de muitas dioceses que têm dificuldades de oferecer, e seria muito interessante nós criarmos até solidariedade com outras dioceses que não têm essa possibilidade. É até interessante que às vezes já se preparou o material de compartilhar, né? Então Exato. E nesse sentido a cartilha, ela teve uma preocupação de definir aqui qual é o papel do presidente, qual é o papel do governador, do senador e do deputado federal e estadual. Porque às vezes coloca tudo no mesmo embrulho, né? E não é verdade. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua especificidade, tem o seu espaço, tem o seu âmbito, a sua atuação. Âmbito de atuação. Perfeito. Então, a cartilha vai ajudar muito nesse sentido, né? E até, como o senhor mesmo disse, para orientar aí os pais que ficam, ok, tudo bem, tem que começar em casa, mas eu não sei, né? Às vezes a gente não sabe na totalidade. Então, fica também uma dica para os próprios pais, né? Entenderem, aprenderem. Tantas coisas a gente precisa aprender para ensinar os nossos filhos, né? Então, seria bacana, a pessoa, o pai, a mãe que procura essa cartilha, adquire a cartilha e fala, hoje nós vamos estudar cartilha. Vamos desligar a televisão, não vamos ver tal jogo, hoje tal novela. Aprender sobre política. Vamos aprender sobre política. Vai ser difícil desligar, mas dá para desligar outras coisas. Tem outros momentos, com né? Com certeza. Aí entra também escolher o melhor momento, né? Escolher um bom momento, eu creio. E até precedido de uma oração, de uma leitura bíblica. E depois também outros grupos, se não der para fazer em família, mas juntar, né, na comunidade algumas famílias
É muito importante multiplicar espaços de reflexão. É isso que vai ajudar a construir um país diferente. Não podemos mergulhar no mar do sem esperança. Como manter a esperança nesse tempo em que a gente vê tantas notícias ruins, Exatamente. crises? O tema da cartilha é inspiração bíblica, né? Romanos 12:12, alegres por causa da esperança. A mensagem dos bispos do Brasil, da qual eu assinei, fala muito importante, fala uma mensagem assim, desse sentido. Não podemos nos curvar diante da indiferença, do desânimo, da apatia e até da intolerância, do fanatismo que gera tanta violência. Eu creio que democracia é uma coisa bonita, que é o espaço da reflexão, da discussão, de concordar ou discordar, mas a gente só chega à verdade discutindo, conversando, trocando conhecimentos. E aí o senhor falou dessa diferença, nós vivemos também na campanha deste ano, na campanha da fraternidade, esse respeito, né, a diferença. E como que a gente pode viver, já que o senhor tocou nesse assunto, essa diferença de opiniões? Porque a gente criou uma cultura em que religião e política não se discute. Mas eu preciso falar sobre, que até a minha forma de abrir os horizontes, eu poder entender melhor aquilo que eu não me aprofundei tanto, né? O diálogo, ele promove isso, que a gente vai aprendendo um pouco cada vez mais com o outro. Mas qual precisa ser a nossa atitude também diante do diferente, da opinião do outro? Eu creio, você estava fazendo a pergunta, eu estava pensando, cada um tem um ritmo para as coisas da vida e cada um tem um processo de formação. Talvez o Fred teve o privilégio de ter uma formação, ele enveredou por um caminho e o Fred é hoje isso. Se aprofundou. Você teve o seu caminho, você fez um processo. Eu acredito, eu também tive o meu caminho, o meu processo. E cada um de nós estamos num processo. Se eu respeitar esse princípio, eu vou sentar com você e respeitar o seu processo e vamos interagir, trocar informações e construir um outro Otacílio. Então, meu processo é evolutivo. Eu já sou definido, formado. Não tenho todo o conhecimento, né? Conhecimento é um processo contínuo, né? Ele vai terminar só com a morte. Aí desaba na eternidade. Então, é processual. Agora, se eu me fechar, não radicalizar, não é assim, vou morrer assim, não mudo, não vou crescer, não vou enriquecer com as diferenças, outras visões, outras concepções. O diálogo com a ciência também, que é importante, né? Tenho fé? Tenho fé. Mas eu não posso, assim, em nome da fé, ignorar a contribuição das ciências também. Você é sociólogo, eu sou cientista político, antropólogo. Eu fui dialogar com as ciências para que a minha fé seja mais pertinente, mais alicerçada, que eu viva uma fé mais comprometida. Então, esse diálogo com a ciência também é importante. E é o que vai nos construindo como pessoa, né? A gente não pode ficar parado, o meu conhecimento que eu detenho é esse, eu não quero saber mais. À medida que a gente faz assim, a gente começa a entender um pouco melhor o outro, né? Entrar na história do outro e assim a gente vai crescendo. E diante desse quadro, porque muitas vezes nos noticiários a gente vê aí só essa questão de corrupção, dos descréditos na política e entre os políticos, qual deve ser também o nosso posicionamento diante dessas notícias, diante de tudo isso? Deixa eu comentar, relacionando isso com essa questão da esperança, né? Sobre qual é o nosso posicionamento e essa questão da esperança. Eu acho que a gente precisa reconhecer que a gente vive um momento de crise. Acho que isso é visível. E essa crise, ela tem diversas naturezas. É uma crise econômica. Está aí o aumento da população de rua, a olhos vistos para todo mundo ver. Está aí o aumento de sem casa, de sem terra, né? De desigualdade social. Ela é uma crise política. Está aí a gente com dificuldade de escolher os candidatos que nos estão sendo oferecidos, sobretudo para presidente da República, né? Então, ela é uma crise política. É uma crise social e é uma crise também ética. Nós sabemos disso, né? Mas eu costumo dizer, Gabi, né, Dom Otacílio, que toda crise também é oportunidade de superação. E eu quero dizer com isso o seguinte, assim, as crises elas não acontecem, não se dão ao acaso, são frutos de escolhas que nos levaram à crise, tá? Então eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho
quais foram os caminhos que nos fizeram chegar até esse momento de crise, para a gente, então, conseguir retomar isso. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante da gente visualizar que se no momento parece que está tudo muito ruim, é preciso a gente reconhecer que, se você pensar em termos de 100 anos de história, 50 anos de história, a gente já avançou bastante. A nossa democracia é bastante recente. Só a partir da Constituição de 1988 que a gente, pela primeira vez, todos os brasileiros puderam votar, porque antes disso não podiam, né? O voto feminino, as mulheres só puderam votar efetivamente a partir de 45, né? Conquistaram primeiro lá em 38, mas só ainda podiam votar as casadas, né? E só a partir de 45 todas elas. Então, assim, isso é, em termos de história... É muito recente. É muito recente. É um aprendizado, como o Dom Tacílio vinha dizendo, né? E a gente precisa ainda construir mais essa cultura cívica, relacionando isso com a ideia da participação, de como é que a gente educa mais para essa cultura da política, conversa mais sobre isso. Nós realmente não temos muito essa experiência na nossa história, de chamar o povo a participar. Muito ao contrário, sempre se vendeu a ideia de que os outros vão fazer por mim, os outros vão responder, os outros vão ser a solução. A gente tende a querer achar alguns messias. Terceiriza, né? Terceiriza. E aí Dom Tacílio já chamava atenção no bloco anterior para a importância do acompanhamento após, por exemplo, as eleições passarem. Não é você elegeu e lavei as mãos, tem que seguir acompanhando. Apesar que aqui no Brasil a gente não tem muitos mecanismos de revogação de mandato, que deveria ter. Não cumpriu o programa para o qual foi eleito, olha, ele foi eleito prometendo votar a favor da educação pública, da saúde pública, da segurança de qualidade, do transporte público, e está votando tudo o contrário. O cidadão deveria ter algum mecanismo para revogar. Isso nos faz falta, sabe? E plebiscitos populares e referendos. Os países do norte da Europa têm por hábito, se não é quase todo mês, é pelo menos todo semestre, a população é chamada a votar sobre assuntos que é do interesse de toda a população. Aqui, a gente faz muito pouco isso. O povo fica mais à parte. Só é chamado de 2 em 2 anos no processo eleitoral. Isso não está correto. A gente precisa mexer com o nosso sistema político. Você falou uma coisa que me trouxe uma lembrança muito oportuna. Você falou de conhecer o programa. Eu creio que nesse processo do voto consciente é preciso conhecer o programa de um partido. Eu tenho que votar naquele candidato, mas ele tem um partido. Ou a gente já não acredita mais nos partidos. Precisa olhar os dois, né? Os dois, a história do candidato, o programa do partido, isso é muito importante. E como infelizmente a memória é traiçoeira, quando votar, eu sugiro sempre fazer a colinha, guarda, não arquiva, guarda na carteira, vai acompanhando o noticiário, se eleito o seu candidato, como é que ele foi votando. Interessante. Aí na próxima eleição você vai, não, meu candidato não votou nisso, ou votou ou naquilo. Você bota um Vzinho ou você risca. Então, aí você vai construindo também suas escolhas a partir das escolhas que ele fez, dos posicionamentos que ele teve. Mas aí, infelizmente, para muitos votar é apertar a urna e lavar as mãos. Não pode votar, apertar aquela tecla, não me dá direito de lavar as mãos, muito pelo contrário. Então, eu tenho que acompanhar o candidato, queira ou não, eu tenho que acompanhar, tenho que achar tempo para isso, apesar da correria. Né? Isso é muito importante. Guarda essa colinha, porque daqui 2 ou 4 anos vamos avaliar. Aí tem que estar por dentro do noticiário, tem que participar de cursos de formação. Então, isso é cidadania. Eu creio que a esperança passa pela recuperação da alegria de ser cidadão e não ser um manipulado ou um boneco, ou apenas um número na estatística de uma pesquisa eleitoral. Eu não posso me limitar e aceitar apenas ser um número na pesquisa eleitoral. Então, eu tenho que, ainda que eu seja a minoria, mas eu estou agindo a partir da consciência do processo que eu estou construindo. Agora, diante disso, também entra a realidade, eu como cidadão, né? Como que eu ajo na minha casa, como que eu ajo nos locais que eu estou, porque uma coisa é falar da corrupção dos outros, outra coisa é falar de si mesmo. Então, acho que também existe essa mudança de olhar para nós, dos jeitinhos que vai sendo dado, daquelas obstruções da lei que vamos fazendo de, não, isso aqui não tem problema. Então, também cabe a nós as vantagens olhar para a adquiridas gente. Também, os benefícios
alcançados, o proveito tirado. Isso também é corrupção. Sim. É preciso execrar a corrupção em grande escala, mas nós temos sempre que nos converter das pequeninas corrupções ou conveniências, né, que rezam em favor próprio, que concorrem em favor da pessoa. E as pequeninas corrupções vão se avolumando. Aí dá esse cenário de corrupção generalizada. Então, acho que a partir do dia a dia nós temos que nos perguntar, não estou eu contribuindo também para que essa montanha da corrupção seja maior? Há pouco você falou, a coleta, a doação, a campanha se faz aquela de moeda em moeda. Eu acho que a grande corrupção é estrutural, mas ela também é por conta de nossas atitudes. Né? Ou a minha indiferença, para mim a indiferença e a omissão é uma corrupção. É um jeito de eu ajudar a corrupção. Na medida que eu me calo, prospera o mal. É importante dizer também sobre esse assunto, dos principais escândalos de corrupção que a gente acompanhou no último período, todos eles têm alguma ligação com o nosso sistema político. Então a gente não pode achar que é só uma questão de indivíduos ou pessoas. Tem uma estrutura eleitoral que é montada para favorecer a corrupção. À medida em que ela aceita financiamento privado, à medida que é preciso tanto dinheiro para se conseguir eleger um deputado estadual, um deputado federal, de onde vai vir esse dinheiro? Né? Para nós que temos a opção pelos pobres, os mais pobres têm muita dificuldade de conseguir ocupar esses espaços. Na média de gastos dos deputados eleitos nas últimas eleições, deputados estaduais, era numa média de quase 2 milhões de reais, e o que conseguiu se eleger, que gastou menos, foi em torno de 1 milhão e pouco. É muito dinheiro. Quem tem 1 milhão para se eleger? Então, por isso, a gente acaba gerando uma distorção muito grande em termos de representação. Por exemplo, nós temos na sociedade brasileira mais de 51% de mulheres. Quando a gente olha para o nosso Congresso Nacional, elas são apenas 10%. Tem alguma coisa errada. A gente na população quase 52% de negros. Quando a gente olha para o Congresso Nacional, eles são apenas 9%. Aí eu te pergunto, né? Pergunto para os nossos que estão nos assistindo, pergunto para você, Gabi, assim. Será que a gente tem apenas 10% de mulheres no Congresso Nacional? As leis que vão ser feitas lá vão levar em conta as demandas a partir de uma visão, de um olhar, de uma vivência das mulheres? Será que não está por trás disso a pouca priorização, por exemplo, da educação infantil, que é a educação ali do primeiro cuidado, que libera a mulher para poder trabalhar, para poder levar, né, para não ficar tão dependente? Será que não está por trás disso a ausência de políticas públicas também para a terceira idade, já que a gente sabe que acaba sobrecarregando mais as mulheres esse trabalho de cuidados da casa, elas que ficam com os pequenos e com os mais velhos, né, normalmente na família? E assim por diante, além de um conjunto de outras medidas. Será que é por a ausência de mais mulheres participando da política que não leva a essa desigualdade salarial tão grande entre homens e mulheres, né? Na sociedade brasileira, a gente sabe que, em média, ocupando os mesmos cargos, a mulher ganha 40% dos homens. Claro que precisaria de leis para corrigir isso. Aí a gente volta no assunto do primeiro bloco sobre quem acredita no Estado social, quem acredita no Estado liberal e no Estado penal. O que defende o Estado social, que eu acredito que é o que nós cristãos precisamos defender, ele acredita que o Estado precisa intervir nesse tipo de desigualdade para conseguir corrigir isso, né? Até que chegue uma hora não vão precisar mais das leis, mas enquanto elas forem necessárias, elas precisam existir. É interessante demais porque essa conversa vai nos fazendo pensar, não é? E que ela provoque isso mesmo, esse pensamento e o querer ir atrás, de não deixar lavar as mãos, não, eu vou votar nulo, vou votar branco, depois a gente vai falar sobre isso também, mas o ir atrás, então ir atrás do candidato, ir atrás do partido, ir atrás da forma do Estado, como você gostaria de viver, e aí a gente vai caminhando para esse voto consciente. A gente vai para o nosso intervalo, volta já. Na volta eu quero ler a sua participação, tá bom? @manhãviva, como você tem se preparado para bem viver esse tempo de eleições para eleger o seu candidato, tá bom? A gente volta bem rapidinho. Apesar dos muitos elementos negativos no cenário político nacional, como a corrupção, as oligarquias políticas, o carreirismo político, a abundância de partidos e a falta de identidade partidária, vemos com grande esperança e valor o poder de decisão que está nas mãos do povo pela via democrática do voto.
É preciso votar. Campanhas em contrário podem gerar resultados inesperados, pois o voto em branco, o voto nulo e as abstenções não invalidam eleições. É preciso saber disso e fazer valer a responsabilidade social pela escolha dos futuros servidores da pátria. Presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Os eleitos interferirão de maneira decisiva na construção da nossa nação nos próximos anos. Diante desta realidade, com esperança, propomos que cada cidadão e cidadã faça um discernimento sério, superando o desinteresse pela política, desenvolvendo assim uma sensibilidade social capaz de vencer a apatia e a indiferença que levam a qualquer escolha. Pois, quando assumimos um compromisso social amplo, rompemos com os interesses corporativos, seletivos e... Estamos de volta nesse assunto bem gostoso sobre fé e política e que você está participando com a gente. Eu vou ler aqui a sua presença nessa rodinha aqui de conversa. Que bom que você veio sentar aqui com a gente. A Gerinha Fernandes diz assim: bom dia, Gabi. O que tenho ouvido na minha região é que as pessoas não vão votar e as que vão, a maioria é influenciado por alguém. Tá difícil escolher a pessoa certa, mas a gente precisa fazer aqui as dicas que a gente já deu, né? De ir atrás, de olhar o candidato, de ver aquilo que você que é a favor, né? Daquilo que você pretende, que você acha que é o justo, que é o certo. A Karen Medeiros, dias atrás vocês falaram sobre o aborto no programa. É importante votar em candidatos pró-vida. Isso mesmo, Karen. A Rose Santos, bom dia. Eu gostaria de saber quantos políticos cristãos exercem cargos públicos. Como eles estão divulgando a cartilha de orientação política e aprendendo também com ela, que teoricamente é perfeita, mas os políticos devem colocar em prática também. Eu estou nessa preparação para escolher em quem eu vou votar. É isso mesmo, é um processo, né? A gente precisa se preparar mesmo. O Dom Tacílio tem uma dica aqui, né? Perfeito. Sempre o programa fala da cartilha. Eu acho que podemos enriquecer... com a própria cartilha. Com a própria cartilha. Eu gosto muito dessa página que diz assim, vote em quem? Antes de mais nada, nenhum bispo, nenhum padre tem o direito de sobrepor as consciências indicando nome ou partido. Como a própria cartilha, Dom Valmor, em Belo Horizonte, repetiu as orientações da CNBB, dizendo: a Igreja, consciente de sua responsabilidade, busca contribuir com todos os cidadãos nesse processo de decisão tão importante para o Brasil. Não queremos e não vamos nos sobrepor às consciências indicando em quem votar, mas nos comprometemos em oferecer subsídios para o discernimento. Então, a Canção Nova está prestando um serviço maravilhoso nessa manhã. É o nosso objetivo ajudar nesse voto consciente. E a própria cartilha dá umas respostas que eu creio que vale a pena quem estiver acompanhando. De repente não vai ter acesso à cartilha e eu posso enriquecer. Vote em quem? Primeiro, que apresente uma sincera adesão aos valores cristãos. Se cristãos nós formos, mais ainda. Tem efetiva competência política e reconhecida capacidade de liderança. Defenda a vida, desde a concepção até o seu fim natural e a dignidade do ser humano, não o aborto, está bem claro. Defende a família, segundo o plano de Deus. Possui histórico de comprometimento com as causas dos mais necessitados, que o Fred abordou aqui várias vezes. Que tem atitude de respeito para com os seus adversários políticos. Nós não podemos enterrar o respeito à diferença. Apresenta coerência entre palavras e atitudes. Escolha, preferencialmente, pessoas que possuam vínculos com a igreja, demonstrando antes da campanha eleitoral, se tiver vínculo com a igreja, efetivo compromisso, não que tenha começado a partir da eleição. Manifesta um comportamento público que inspire confiança e credibilidade. E finalizando,
há valores que não estão sujeitos à política, a plebiscitos ou qualquer negociação. Mesmo que todos os deputados e senadores votem sobre a descriminalização do aborto, Deus e a Igreja Católica continuam afirmando, não mate. A lei de Deus não está sujeita à opinião pública. Eu acho que alguns critérios importantes para a escolha é um voto consciente. Acho que o Fred pode completar, mas não vote em quem? Então, tem alguns critérios que a gente também tem que levar a sério nesse processo de escolha. Bom. Então, a gente viu agora o vote em quem, certo? Então, agora nós vamos ver, o Fred vai trazer para nós o não vote em quem, certo? Então, vamos ver aqui, juntos. A cartilha traz vários critérios. Vou mencionar alguns, você já está mostrando aí outros, né? Muitos candidatos prometem aquilo que não podem, porque, digamos, execução de obras públicas é do executivo. Pouco um vereador ou um deputado teria necessariamente a ver com aquilo. Costuma-se prometer aquilo que não é atribuição. Não, ele não vai executar. Não é atribuição do cargo. Então, acho que isso é um critério, ficar atento a isso. A gente costuma votar muitas vezes olhando apenas para a pessoa. É importantíssimo olhar a pessoa, mas é importante ver o vínculo dela partidário, porque a maior parte das votações, elas são orientação da bancada ou do partido. Então, vota todo mundo conforme aquela orientação. Então, não deixe de perceber esse vínculo. Acho que esse é um outro critério, né? O terceiro critério que aí sugere que o candidato não coloque o lucro ou o mercado, né, como se a gente costuma escutar muito nos meios de comunicação, o mercado acordou de mau humor, o mercado não coloque o lucro ou o mercado acima dos interesses sociais, do bem comum, né? Acho que esse é um outro critério. Terceiro, não vote em quem não bota como preocupação também a opção preferencial pelos pobres, né? Uma opção para que a gente acabe com a desigualdade social. Então, esse é um outro critério. A cartilha ainda sugere, né? Não vote em pessoas que são agressivas, que são arrogantes, que, né? Se essa pessoa age assim, tem um traço aí autoritário que na política pode desandar para coisas mais sérias, mais graves. A gente tem alguns candidatos aí em todos os âmbitos aí com atitudes muito parecidas com essa, né? Não vote em quem não inspira confiança. Eu acho que isso é algo básico, né? A gente escolher pessoas que inspiram. Se tentou comprar seu voto, seja de que maneira for, seja oferecendo alguma coisa, seja oferecendo dinheiro, ou seja, favor, não vote nessa pessoa, porque isso é claramente uma atitude de corrupção. Nós, da Igreja Católica, contribuímos muito para a aprovação da Lei 9840, aquela lei contra a compra de votos, né? Acho que isso é um critério básico, a gente não votar em ninguém. Sugere aqui um outro critério que eu acho também bastante interessante, a cartilha. Não vote em quem muda com frequência de partido. Por que é errado mudar com muita frequência de partido? Demonstra uma falta de compromisso seu com o programa, com uma visão de mundo, com a sociedade, entende? Quer dizer que você muda de partido conforme a sua conveniência pessoal. Esse me favorece ganhar as eleições esse ano, então eu vou me candidatar por esse. Se nas próximas eleições, ao invés de candidatar pelo Partido Preto, vai ser mais fácil eu ganhar pelo Partido Rosa, então eu vou candidatar pelo Partido Rosa, e aí eu mudo de partido. Então acho que esse é um bom critério. Acho que são alguns critérios simples. Completando, Gabi, na pergunta de quem está nos assistindo, quem não votar. Quem não votar, e ainda completo aqui, não deixe de votar. A sua ausência enfraquece a democracia. Eu creio que a gente votando, hora vai acertar e hora vai errar. E não acertou o voto porque foi eleito ou deixou de ser eleito. Desde que tenha feito a reflexão. Não, eu não vou perder meu voto. Aqui tem um trecho que é muito interessante nós lermos. Muitas pessoas dizem assim, não quero perder meu voto. Bom, devido a isso, acabam votando a partir das pesquisas, sobretudo de boca de urna. Orientamos que não mude sua opinião sem antes conhecer o candidato e o seu programa de governo. Em nenhum momento aqui nós falamos assim, olha, veja quem está na frente na pesquisa ou quem está por último e vote a partir da pesquisa. Vote a partir dos princípios que nós estamos conversando. Acho que isso que é muito importante. É mais um esclarecimento, né? Para que cada um forme aí o seu caminho nesse voto consciente, né? Vá formando aí a sua consciência. Tem gente participando aqui com a gente que
fala assim, ó, a Ana Gil. Está ótimo esse programa, conteúdo de primeira. Parabéns, obrigada. A Juliana diz, bom dia, acho que é um assunto que precisamos como cristãos aprender em família, ensinar aos filhos, pois assim poderemos crescer como cidadãos e como sociedade, pois a partir da família é que podemos mudar a sociedade, é isso mesmo. Perfeito. A Anelisa, eu estou me preparando, lendo as propostas de governo dos candidatos, procurando candidatos que vão de encontro aos valores que acredito, é isso mesmo. Oi, Gabi, estou assistindo, deixa eu ver quem é. Não se identificou. Oi, Gabi, estou assistindo o seu programa e muito feliz com o assunto abordado, pois somos cristãos e precisamos escolher candidatos de acordo com regras cristãs. E acho importante a igreja se manifestar, pois vivemos tempos perigosos com ideologia de gênero, acabar com a família, etc. Um beijo a todos. É a Flávia, apareceu aqui o nomezinho dela, Flávia Garibe. E tem outra participação, padre, da Cariza. Sou de São Paulo, Guarulhos, estou assistindo o Dom Otacílio, que era da nossa diocese. Manda um abraço para ele. A minha sogra, Dona Alice, ele conhece, tem 81 anos. Deus abençoe. E conhece ele desde seminarista, olha que legal. Lá de Guarulhos, Nova Cumbica. Que legal que você está juntinho com a gente. A Ana Paula, precisamos de discernimento, pois a raiz de todos os males é a corrupção. Vamos procurar políticos com ficha limpa. Lendo aqui a participação da Ana Paula, nós sabemos que a participação da sociedade na política ela foi aí bem exercida nessa realidade desse exemplo que a gente pode citar como a ficha limpa, né? Que recolhemos aí essa coleta de assinaturas, foi fundamental para que ela acontecesse. Então, a gente precisa falar um pouquinho dela também. Precisamos. A gente precisa muito avançar para além da democracia representativa, que é essa das eleições, que a gente vota e alguém vai nos representar. Em outros países, a gente tem uma série de mecanismos de democracia participativa. No Brasil, a gente tem previsto na Constituição apenas 3. O referendo, que é quando o Congresso aprova uma lei e a sociedade só referenda ou não, depois de aprovada, concordamos ou não, sim ou não. O plebiscito, que é quando, então, a pergunta é colocada para a sociedade e ela diz sim ou não, e leis de iniciativa popular. Infelizmente, a legislação ainda é muito rigorosa para a gente conseguir fazer uso desses 3 instrumentos de democracia participativa. O plebiscito e o referendo, só o Congresso pode propor. O presidente da República não pode e a iniciativa popular não pode. A lei de iniciativa popular, que é a lei da ficha limpa, que a gente teve um papel importante, os eleitores podem, recolhendo um volume que hoje é mais de 1 milhão de assinaturas, propor uma lei de iniciativa popular. Mas depois que ele consegue essas assinaturas, dá entrada no Congresso e o trâmite é normal como de qualquer outra. Ou seja, é bastante difícil, não tem garantia de que vai vir a plenário para ser votado. Então a gente vê que a gente ainda é muito acanhado, muito tímido em mecanismos de democracia participativa. Isso precisa ser uma pressão forte. Pode, inclusive, Gabi, Dom Otacílio, ser um critério de escolha dos nossos candidatos. Quais candidatos se propõem a avançar para além de uma democracia representativa? Provavelmente vão ser muito poucos, por conta dessa baixa cultura de participação que nós temos na nossa sociedade, né? Na maior parte nas situações de crise da nossa história, a tendência dos políticos sempre foi falar assim, deixa que eu resolvo. Se fechar, né? Deixa com a gente. Que nós resolvemos, ao invés de chamar a sociedade a se envolver, se mobilizar, se solidarizar e se envolver, né? E só para mais uma questão, porque teve uma leitora que falou que a corrupção é o principal problema. Eu queria botar uma reflexão para a gente, porque eu acho que se colocou na nossa agenda da sociedade a pauta da corrupção, que é uma pauta séria, grave, importante da gente atuar e da gente não ser permissivo, né, da gente combater. Mas será que é o principal problema? Eu estou dizendo isso enquanto cientista social, porque para nós das ciências sociais é uma certa unanimidade entre a maior parte dos sociólogos, cientistas políticos, que o nosso principal problema é outro, é a desigualdade social.
A desigualdade social, ela leva a um aumento da violência muito grande na sociedade. Quando compara países do mundo, quanto maior a desigualdade, maior o índice de violência. Quanto maior a desigualdade, maior o índice de homicídio. Quanto maior a desigualdade num determinado país, isso comparando mais de 100 países, né? Quanto maior a desigualdade social num país, menor a participação na política. Quanto maior a desigualdade social, menor o déficit educacional, cultural. Então, a desigualdade social, ela se relaciona com um conjunto de outros fatores que vão, inclusive, com a corrupção. Quanto maior a desigualdade social, maior os índices de corrupção. Entende? Porque a desigualdade também proporciona comprar voto. Por que é possível comprar voto? Porque eu chego em determinadas comunidades, nas periferias das grandes cidades, e tem pessoas que, por R$50, topam vender. Mas por que aquela pessoa... Um saco de cimento, um saco tijolo. de cimento. Por que aquela pessoa se vende por tão pouco? Porque vive em condições tão precárias, né? As últimas pesquisas sobre desigualdade social no Brasil são muito sérias, muito indignantes para qualquer um cristão. A gente tem 6 indivíduos, 6 homens, no caso, 6 pessoas, que detêm 50% da riqueza nacional. Nós somos um país de 202 milhões de habitantes, né? Não é 2 milhões, não é 20 milhões, é 202 milhões e a gente tem 6 pessoas que têm metade de toda a riqueza nacional. Qualquer clique aí na internet, você vai achar o nome dessas 6 pessoas e esses números que eu estou dizendo, que é de uma ONG internacional que chama Oxfam, né, que fez esse estudo. No mundo é a mesma coisa, né? A gente tem no mundo poucos indivíduos que detêm metade da riqueza mundial. Isso é muito sério. Você pode dizer que a corrupção colabora para o crescimento da desigualdade social. E vice-versa. E vice-versa. É uma bola, né? Um círculo. E o que eu quero chamar a atenção, Dona Tacílio, é que alguém ou alguém interessou a construir uma agenda pública, uma agenda comum, que todos nós agora estamos submetidos a ela, que colocou a corrupção como o principal problema. Será que se fossem as nossas TVs católicas, os nossos jornais ou as nossas referências, seria esse o problema colocado como o principal? Muito provavelmente não, porque não é ele. Esse tema da corrupção colocado como o principal problema aconteceu em outros momentos da nossa história. Em 54, levando ao suicídio de Getúlio. Em 61, obrigando o parlamentarismo. Em 64, levando ao golpe militar. E agora, novamente. O que está por trás desse interesse? É interessante que nisso a gente volta lá atrás. Vamos às fontes, né? Vamos pesquisar e não ficar preso a um determinado... ou emissora, ou site, ou o que quer que seja. Vá atrás, vá olhar o que os outros estão dizendo, as outras fontes. Dessa forma você consegue comparar e falar, opa, então isso aqui não é a totalidade, não é a verdade por inteiro, o que é? E aí você vai construindo o seu caminho de consciência. Tem uma participação aqui da Juliana, que também perguntou onde que ela encontra a cartilha. Eu vou trazer aqui um endereço para você, www.cnbb2.org.br. Depois eu trago de novo e aí você já deixa anotadinho, tá bom? A gente vai para o nosso intervalo e volta bem rapidinho. Nós, os bispos, nos comprometemos em contribuir na formação da consciência política, do valor do voto, da importância da participação de cristãos leigos e leigas, maduros e preparados no processo eleitoral e no acompanhamento de seus mandatos. A fim de que isto aconteça, produziremos conteúdos formativos a partir da doutrina social da Igreja, das mídias, a saber, TV, rádios, impressos, redes sociais, para ajudar a compreender e a interferir neste momento tão oportuno e importante do exercício da democracia. Nossa fé nos faz olhar para Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, que assumiu na sua carne tudo o que é verdadeiramente humano. Olhar para o Evangelho, nossa verdade, e olhar para o reino que desejamos venha a nós. Daí passaremos o Brasil e queremos construí-lo a partir do projeto de Deus.
Estamos de volta aqui nessa conversa gostosa, esclarecedora. Apenas um pontapé inicial, viu, gente? Para que você vá atrás, investigue e queira conhecer os candidatos, partido, tudo direitinho. Então, esse nosso bate-papo aqui é apenas para trazer à luz também a visão da igreja e como você pode se posicionar. Combinado? Aqui nós temos a participação do Gustavo, diz assim: já escolhi o meu candidato à presidência, procurando entre os planos de governos que vão de acordo ao que vejo necessário para o meu país. Para os outros cargos está mais difícil. Uma coisa é certa, não quero eleger candidatos que entrem no sistema de corrupção, nem algum que esteja ligado mesmo que indiretamente a isso. Mas está difícil. A Cris Maria: como podemos cobrar a honestidade dos nossos políticos, sendo que nós mesmos não somos? A corrupção começa naquela moedinha a mais de um troco que você não devolve, aquele jeitinho brasileiro de burlar as leis, entre outras. Pensemos nisso, a gente já falou sobre isso, que bom que você está aqui participando também, partilhando sobre nós mesmos, né? Olhar para a gente também. E a Nilda Rosa diz: eu votarei no candidato contra aborto e ideologia de gênero. Então é isso, é aquela orientação que a igreja dá de votar também de acordo com os valores cristãos. Então, que bom que você está participando com a gente através do @manhãviva no Instagram e também no Facebook. Que legal, essa é a forma de estar aqui sentadinho com a gente nesse bate-papo, nessa roda aqui de conversa tão boa. E tem assuntos interessantes que a gente tem ouvido e visto circular nas redes sociais, que é com relação aos votos brancos e nulos, que chegam aí a mais de 50%, se é verdade ou não que eles podem anular uma eleição. E aí, Fred? Essa é uma boa pergunta, porque realmente as pessoas acham que anula, né? E acham que é uma maneira de protestar. Quanto mais votos brancos e nulos, mais você está favorecendo o candidato que está à frente. A gente pode ter numa eleição 90% de brancos e nulos, os 10% válidos é que vão eleger. Quanto menor o número de votos válidos, a tendência é você favorecer quem está na frente. Então, pense bem antes de votar branco ou nulo, porque, primeiro, não anula eleições, não invalida. Então, você tem que pensar nisso. Não votar não vai anular a eleição, então vote. Isso. O melhor é que você vote. Vote, escolha bem. Tem vários critérios que a gente está sugerindo para fazer essa escolha. E saiba que, ao votar branco e nulo, além de você não anular a eleição e não simbolizar necessariamente um protesto, você ainda vai estar provavelmente favorecendo o candidato à frente, se é isso que você quer. E também se ouve muito que vou votar no último, porque pelo menos eu não deixo de votar e não voto nulo. Também não é bom. Não é esse critério de votar quem está por último ou que estava abaixo. Não, você vai fazer o seu caminho aí de discernimento, combinado? Exatamente. Então, o voto branco e nulo não vai ser a solução de acabar com uma eleição, não é isso. É isso mesmo. Aqui na cartilha tem isso aqui, na página 20, né? Vou mostrar para vocês. A fonte, né? Então, nós falamos com base oficial, tem a fonte, não é um achismo de nossa parte, entre aspas. E, inclusive, ela tem um QR Code que você pode, através do seu celular, entrar no site, tá bom? Então, tá aqui essa dica, depois eu passo novamente para você onde você pode adquirir essa cartilha, tá bom? E também aqui tem uma parte bem interessante, que fala dos 7 pecados capitais, é isso? Perfeito. Deixa eu achar que eu me perdi. 7 pecados capitais do eleitor? Do eleitor. Vamos ler juntos? Vai, o senhor lê para mim e eu mostro, pode ser? Ok. Primeiro pecado capital do eleitor: não votar. A sua ausência enfraquece a democracia. Foi o que a gente acabou de falar. Nós falamos então, isso aqui ao longo do programa, né? Segundo pecado capital do eleitor: vender ou trocar o voto. É um crime eleitoral. Pena de 4 anos de detenção para o eleitor. Nossa, então é um crime eleitoral. Não pode vender ou trocar voto. A gente tem até que denunciar se perceber isso. Terceiro, não ter convicção. Não mude de opinião por influência da mídia ou amigos. Cuidado com as notícias falsas na internet. O famoso fake news, tanto tem se falado. Quarto,
não conhecer o político, o partido, a coligação, o programa e assim por diante. Tá? Não conhecer, eu tenho que conhecer. O mínimo que eu conseguir já é um avanço. Quinto, pecado, deixar-se influenciar pelas pesquisas de intenção de votos. Também abordamos isso ao longo do programa, né? Não tem vencedor e ganhador, eleitor vencedor, eleitor ganhador. É a consciência, né? O voto consciente que estamos em pauta. Sexto, não respeitar a opinião do outro, considerar inimigo quem pensa diferente. Aqui estamos vendo até cenas de violência, de agressões abomináveis. Violência é abominável em todos os sentidos. E sétimo, deixar de acompanhar, controlar e fiscalizar o exercício do cargo do candidato eleito. Então tem que acompanhar. Eu estava fazendo uma analogia, muita gente fala assim, fui à missa, cumpri minha obrigação. Errado. Fui à missa, começo ou continuo a minha missão. Eleição, votei, tem o antes, o durante, votei e o depois. Então a eleição não acaba na urna, muito pelo contrário. E aqui, como um dos pontos, tratou do fake news, é legal a gente falar mais uma vez, né? Então, para você que ainda não ouviu sobre esse termo, né, que está em alta, podemos dizer assim, que são as notícias falsas. Então, como a gente pode se precaver das notícias? E aí? Olha, tem várias maneiras de precaver. Primeiro, desconfie daquelas manchetes muito bombásticas, que chamam a atenção, meio sensacionalista. Provavelmente pode ser uma fake news. Ou a manchete é uma fake news, a hora que você vai ler o conteúdo, você vai ver que não corresponde. Então, a manchete é para chamar a atenção somente. É para chamar a atenção e não corresponde ao fato em si, ocorrido. Segundo, veja se aquela notícia está presente em outros veículos de informação, né? Então, se tiver mais de um veículo, 2, 3, então aquilo pode ser verdade mesmo, né? Terceiro, verifique se tem fontes aquela matéria. O que é ter fonte? Se menciona quem falou, aonde falou, se menciona algum documento que você pode pesquisar e ver se ele é verdadeiro ou não, né? Se cita nomes de pessoas ou de veículos, alguma coisa assim, né? Essa é uma outra maneira. Quarta, notícias. Quando você perceber que aquela notícia ela tem um viés só, costuma não oferecer para o leitor o contraponto, né? Não mostrar uma opinião contrária, ou seja, fontes diferentes. Usa só de uma única fonte. O cientista tal falou isso sobre o café. Porque tem notícia falsa sobre tudo, sobre né? Todos. Agora, o que eu queria chamar muito a atenção é assim, a gente tem também, hoje em dia, páginas de verificação se uma notícia é falsa ou não. São várias. Então, você pode entrar lá na internet e buscar lá nessas páginas de verificação, e que chama, por exemplo, tem um que chama Observatório de Notícias Falsas, né? Boatos.com.br, entre vários outros. Você entra e a maior parte das notícias falsas que circulam, você vai lá verificar e já estão lá. O que eu queria pedir muito para os nossos telespectadores, Gabi, é para não repassarem sem verificar antes, sabe? Qualquer notícia, né, gente? Isso é qualquer notícia. Independente de qual veículo, pode ser de um veículo de comunicação aí dos grandes, dos conhecidos. Não repasse sem antes você verificar bem, sem ter certeza se aquilo é falso ou não, sabe? Tem uma advertência aí que é muito séria no rodapé. Compartilhar notícias falsas que prejudicam a imagem de alguém pode ser considerado crime contra a honra, calúnia, injúria ou difamação. Um outro ponto, muitas vezes a gente repassa uma notícia que ela é correta, mas é de 4 anos atrás. Partido tal se colugou com fulano de tal e olha eles aí abraçados, tem até a foto. Aí você vai ver sim, mas coisa de 10 anos. 10 anos era outra realidade, outra conjuntura. Então, é interessante para qualquer notícia, né? Porque a gente recebe, como você disse, de tudo, né? Tanto quanto para a saúde, de todos os âmbitos, nós recebemos aí através de grupo de mensagens. Então, qualquer informação, verifica que às vezes vem um nome, vem até com relação à saúde, né? Vem o nome, CRM, tudo. Coloca o nome na internet e vê se realmente tem aquela função, que às vezes não existe.
Então, em todos os sentidos, é importante você ir atrás e acompanhar. E até mesmo o candidato que você escolheu aí, que já está mais decidido votar nele, é interessante que você o acompanhe, né? Acompanhe nas redes, acompanhe aqueles que estão próximos, para ver se de fato condiz com o que está dizendo ou o que está propondo. Eu queria só depois pedir novamente o site da CNBB para quem quiser adquirir aqui essa cartilha. Além da cartilha, objeto do programa, eu creio que vai enriquecer muito quem está nos assistindo. O Fred e eu acompanho o NESP, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós temos vídeos também muito interessantes sobre fake news, sobre a democracia. Talvez pudéssemos disponibilizar para esse Brasil tão grande. Os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube do NESP. NESP é Núcleo de Estudos Sociopolíticos. O endereço na internet é nesp.pucminas.br. Lá vocês vão encontrar 10 vídeos diferentes sobre variados assuntos. A gente tem utilizado em sala de aula, tem utilizado após as missas sendo projetado, temos utilizado em reuniões de pastorais sociais, dos grupos de oração, dos círculos bíblicos, para proporcionar reflexão, e temos utilizado também em família, é uma possibilidade. São vídeos curtos para redes sociais, que tem 1 minuto, 1 minuto e meio, e têm sido inseridos também nas programações das TVs católicas, né? É um bom material para a formação política de agora até o período eleitoral. É interessante que é o nosso caminho de ir conhecendo, né? Nós estamos nesse processo de formação. Então, para imagino que você que nos acompanhou, já mas nunca parei para pensar em política mesmo. Então, vamos olhar com esse olhar diferenciado, né? O site, eu vou repetir para você, www.cnbbs2.org.br, tá? Então, fica aí a dica para você que quer adquirir a sua cartilha. Aqui em Minas Gerais já terminou, né? Em BH já acabou. Então, amplamente esparramada. Foi bem divulgada. Legal. E só aqui mais uma participação. A Márcia Viginotti diz assim: que bela e clara informação. Rica, dentro do básico e essencial para abrir a nossa mente com mais confiança. Parabéns ao bispo, que paz. E a você, Gabriele, obrigado. Obrigado, Fred também, Deus abençoe. A Simone, acredito que a corrupção é sim o nosso mal. A desigualdade social também é fruto disso. Vou voltar no candidato que não é envolvido em corrupção. É isso, despertar a nossa consciência para quem nós vamos, né, votar e para que a gente exerça a nossa cidadania. Quero falar 2 coisas bem rápidas. Participando do programa, mais do que nunca, eu vejo que esse tema, voto consciente, tem a ver com as virtudes divinas, fé, esperança e caridade. Então, votar consciente é uma expressão da minha fé, é uma expressão das minhas convicções cristãs. E também é um sinal de esperança. Não posso entrar na vala comum dos desesperados, dos que nada mais esperam, nada mais acreditam. Então, Romanos 12, 12. Então, e, finalmente, caridade, como eu já falei. É uma forma exigente, a política é uma forma exigente do exercício da caridade, do compromisso cristão, do serviço ao outro. E eu fecharia minha participação na última página da nossa cartilha. Tem uma frase de São Bonifácio que foi mencionada no começo do programa. Nós não podemos nos calar, bispos, padres, Ano Nacional do Laicato, cristãos leigos e leigas, não podem se omitir. Ser sal e ser luz é não se calar, é não se curvar diante das dificuldades. São Bonifácio assim expressou: não sejamos cães mudos, não sejamos sentinelas caladas, não sejamos mercenários que fogem dos lobos, mas pastores solícitos, vigilantes sobre o rebanho de Cristo. Enquanto Deus nos der forças, preguemos toda a doutrina do Senhor, ao grande e ao pequeno, ao rico e ao pobre, e a todas as classes e idades, oportuna e inoportunamente. São Bonifácio, bispo e mártir da igreja. Eu creio que essa é a nossa contribuição. É verdade. E já então pedindo... o senhor já trouxe aqui, já embasado em São Bonifácio. Meu amigo Bonifácio. O seu parente. É um grande amigo meu. Seu amigo. O Dom Otacílio tem vários amigos, viu, do céu. Então,
esse grande amigo. Mas, Fred, também encerrar com essa mensagem, né, para nós, de responsabilidade do nosso voto. Acho que é isso, assim. Agradeço a participação no programa, parabenizo quem ficou nos assistindo todo esse tempo. Acho que a gente tem oportunidade de fazer um país melhor a partir do 7 de outubro, a partir da nossa escolha. Saibamos que não é uma escolha pensando só na gente individual, mas é no conjunto da sociedade. E acho que, apesar da gente achar que são todos iguais, não são todos iguais os políticos. Utilizem bem os critérios, como nossos ouvintes que se manifestaram aí já colocaram o que estão fazendo, né? Utilizem bem esses critérios e façam uma boa escolha para o bem de todos nós. Que bom! Eu vou pedir para o senhor nos dar a bênção bem rapidinho para quem está em casa, nós, cidadãos, ao nosso Brasil. Vamos lá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus de bondade, eu vos peço, derrame vossas bênçãos sobre o nosso país, sobre a nossa nação, que vive dias tão sagrados, tão importantes, que vão definir mais ainda o rumo da nossa pátria. Que as eleições sejam, sim, uma oportunidade de fazer crescer, promover o bem comum. A vida é sagrada, a vida é uma graça, um presente de Deus. Que o Espírito do Senhor venha ao nosso encontro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Deus, Gabi, Fred e quem nos assistiu. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, viu, pela sua presença. Cançãonovaplay.com. Assine já!